Bolsonaro fez população pagar por aposentadoria de pastores, acusa presidente do Sindifisco. Mais um prejuízo aí para a classe trabalhadora deixada por Bolsonaro, né? Olha só, segundo Isaac, o benefício fiscal dado aos líderes evangélicos foi formalizado pelo executivo sem passar pelo Congresso, caso está no TCU. O presidente do Sindifisco Nacional, a entidade que representa auditores fiscais da Receita Federal, Isaac Falcão, afirmou que a regulamentação implementada pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ampliou a isenção fiscal de pastores evangélicos, transmitou de forma ilegal e representou prejuízos aos cofres públicos. Segundo o auditor, o ato praticado pelo ex-presidente usurpou as funções do Congresso de regulamentação e não foi avaliado pelos órgãos técnicos da Receita. De acordo com Falcão, a interpretação dada pela Receita sobre a isenção fez com que altas aposentadorias dos líderes religiosos sejam bancadas pelos demais trabalhadores. Estamos falando de isenção de cota pessoal dessas altas remunerações. Ou seja, os trabalhadores submetidos a esse regime, os pastores, eles se aposentam e as aposentadorias deles são pagas pelas contribuições dos demais trabalhadores, afirmou o auditor em uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, publicada nesta sexta-feira, dia 14. A isenção tributária concedida a pastores evangélicos foi publicada às vésperas da campanha eleitoral de 2022 e determina que não recaem impostos sobre o valor pago pelas igrejas pelos trabalhos dos pastores. Uma investigação realizada pelo fisco avalia suspeita de irregularidades da medida, que também é alvo de apuração do Tribunal de Contas da União. Para Falcão, o ato gerou altos prejuízos para o INSS e para a União. Isso causa prejuízo perante, em parte já constituída, e causa outro prejuízo prospectivo. Aquelas instituições que não tinham essa prática passam imediatamente a recolher. Isso causa prejuízo em duas pontas, tanto no que foi lançado como no que seria arrecadado. É muito difícil mentor, mas é certamente um prejuízo relevante. Temos milhares de pessoas trabalhando nessa situação sobre esse regime, disse. O ex-secretário da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, suspeito de ter feito pressão nos auditores para a liberação das joias sauditas, foi o responsável pela assinatura do ato. Ao jornal, ele nega irregularidades na tramitação das regras e alega que os processos dos órgãos foram seguidos. Já os líderes da bancada evangélica apontam que uma eventual revisão da norma pelo fisco configuraria uma perseguição política patrocinada pela esquerda. Eles sempre inventam desculpas, né? Quando tem benesses do Estado para esses é, pastores e outras pessoas do mundo evangélico que os trata de forma diferenciada do restante da população brasileira, que depois da reforma da Previdência aumentou a sua dificuldade de aposentadoria exatamente por essa ideia de que o INSS estaria quebrado, eles sempre dizem que é intriga da oposição, vamos dizer assim. Quando na verdade é um verdadeiro absurdo você trazer aí determinadas isenções, sendo que o INSS, segundo eles mesmos, passam dificuldades para pagar aí os benefícios da população já aposentada. Então a lógica deles é o seguinte: é retirar de todos os trabalhadores, né, para que algumas pessoas tenham determinados privilégios sem uma explicação real de por que essas pessoas têm o privilégio, isso feito fora da lei por uma ação do Executivo Federal que usurpa a regra que deveria ser votada pela Câmara e pelo Senado Federal. Ou seja, mais um verdadeiro absurdo que Bolsonaro fez, que gerará prejuízo a toda a população brasileira, já que o INSS é pago por todo mundo, né, pessoal? Então, bem, essa é a análise, essa é a reflexão e até o próximo vídeo.